Então, eu sei que já tem algum bom tempo que as Olimpíadas acabaram. Nenhum ataque terrorista explodiu o Rio de Janeiro, a seleção olímpica ganhou o que eles acham que compensa o 7-1 e ninguém parece estar dando a mínima para os Jogos Paralímpicos. Então, não parece que existe mais nada de interessante para se falar dos Jogos. Exceto o que as Olimpíadas não mostram, mas você deveria saber. Antes de tudo, um pouquinho de história para refrescar a memória. Originalmente, os Jogos Olímpicos começaram em Olímpia, na Grécia, por volta de 776 a.C. Haviam diferentes competições em diversas cidades, contudo, os Jogos da cidade de Olímpia eram os que impunham mais respeito. Guerras chegavam a ser suspensas quando a época das Olimpíadas chegava. A tradição dessa competição, que reunia atletas não só ocidentais, mas da Pérsia e da África, continuou até o ano de 393 d.C., tendo sido proibidos pelo imperador romano Teodósio I, por serem uma manifestação de rituais pagãos. No século XIX, o barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894, organização que iria retomar a tradição dos Jogos Olímpicos com a primeira Olimpíada da Era Moderna, realizada em Atenas em 1896. E desde então, realizados de 4 em 4 anos, os Jogos Olímpicos são sempre sediados em um país diferente. Hoje, as Olimpíadas têm mais de 306 competições, 206 países envolvidos e 10.500 atletas, o que demanda muita organização e também bastante dinheiro. Além disso, as Olimpíadas são um grande negócio para os países sede dos Jogos, pois podem atrair visibilidade internacional. Contudo, não é raro que a realização dos Jogos acarretem em mais prejuízos do que benefícios para a população do país que é sede. Por motivos óbvios, costuma-se jogar esses problemas para debaixo do tapete durante a realização do evento. Mas esses são problemas sérios, que começam muito antes da chegada dos atletas e afetam a população dos países sede muito mais do que você imagina. De acordo com a ONU, ao longo das últimas décadas, a organização dos Jogos Olímpicos causou a expulsão de milhares de pessoas de suas casas com a finalidade de construção de condomínios e estradas. São vários exemplos citados pela ONU. Em 1988, nos Jogos de Seul, a Olimpíada afetou 15% da população, com 48 mil edifícios destruídos para dar espaço às obras do evento. Em 1992, nos Jogos de Barcelona, 200 famílias foram expulsas para a construção de novas estradas. Em 1996, nos Jogos de Atlanta, o número subiu para 15 mil moradores sendo expulsos de suas casas. Nos Jogos de Pequim, 1.500.000 pessoas foram removidas à força de suas casas, com expulsões ocorrendo de madrugada e moradores resistentes sendo presos. Outro problema é a alta nos preços da moradia. Em Seul, a inflação na área imobiliária subiu para 20% nos 8 meses anteriores aos Jogos. Em Sydney, o aumento dos preços foi de 50%, e em Barcelona chegou a 131% nos 5 anos anteriores à Olimpíada. Em Londres, em 2012, as áreas próximas aos locais dos eventos já sofreram inflação 4 vezes maior que a média nacional. E com o Rio de Janeiro não foi diferente. Mais de 32 mil habitantes da cidade tiveram que deixar suas casas. Isso representa mais de 0,5% do total da população da cidade. A construção do Parque Olímpico para Rio 2016 já foi contestada na justiça diversas vezes. Em grandes comunidades, como a Vila Autódromo, foram removidas mais de 470 famílias. Ao total, em toda a cidade do Rio de Janeiro, mais de 1.875 famílias já foram removidas de suas instalações originais, sendo realocadas para moradias sem eletricidade ou saneamento básico muito distantes dos locais originais. Essa não é a primeira vez que o poder público do Rio de Janeiro coopera com empresários do setor imobiliário, seja para a construção de grandes condomínios destinados à classe alta ou à classe média, desalojando assim habitantes de baixa renda. Carlos Carvalho é talvez o maior exemplo dessa prática. Ele é quem está por trás da construção do complexo da Barra da Tijuca, um condomínio residencial para a classe alta que forçou a expulsão dos moradores que antes residiam por lá. Carvalho diz que os moradores estão simplesmente indo para suas habitações padrão, onde é seu lugar. Ele argumenta que as classes sociais mais baixas já têm espaço para viver na periferia da cidade, enquanto a elite pertence ao centro. Pelo menos 6 moradores da Vila Autódromo foram feridos em operações de demolição, executadas pelos policiais que impuseram força usando cacetetes, gás lacrimogêneo e balas de borracha, não só contra adultos, mas também contra crianças e idosos. A ordem de expulsão dos moradores foi emitida no início desse ano pelo prefeito Eduardo Paes. Coincidentemente, Eduardo recebeu de Carvalho pelo menos 1,14 milhões de reais em doações de campanha. Afinal, as Olimpíadas sempre irão trazer um resultado negativo para os seus países sede? Isso varia. Em Atenas, na Grécia, os benefícios foram notados no início dos Jogos,
Mas com os gastos excessivos com as Olimpíadas, a crise econômica que estava prestes a estourar 3 anos depois foi severamente agravada. Já os Jogos de Pequim, considerados como a maior Olimpíada da história, custaram aproximadamente 43 bilhões de dólares. 8 anos depois, embora seja possível notar melhorias substanciais no transporte público e na infraestrutura da capital chinesa, as instalações construídas para o mega evento estão subutilizadas ou abandonadas. Uma cidade que prosperou devido aos Jogos Olímpicos foi Barcelona. A capital catalã se presenteou com uma enorme revitalização urbana que a integrou ao circuito dos grandes centros turísticos europeus. Na parte do transporte público, o sistema não foi só ampliado, como também 100% integrado com as linhas de trem, ônibus e metrô. Os centros esportivos construídos não se tornaram fantasmas esquecidos, pois ainda funcionam para competições e foram, inclusive, abertos para o uso da população. As piscinas, por exemplo, são um dos espaços mais frequentados pelo público. Houve uma recuperação no entorno antes abandonado desses complexos. Com isso, muitas praças verdes e chafarizes despontaram no cenário urbano. Esses locais passaram a atrair muitos visitantes e servem hoje como área de lazer para os barcelonenses. Também, um sistema de coleta de lixo mais moderno e eficiente foi implementado em toda a cidade. Claro que existem suspeitas de que a dedicação da Espanha em modernizar a cidade e transformar ela numa região cosmopolita teve como objetivo diminuir o nacionalismo basco da região. Em Londres, a região de Stratford, que desde os anos 40 possuía edifícios e armazéns abandonados, com as obras para os jogos, foi modernizada. O bairro, com muitos imigrantes e uma estrutura menos favorecida, ganhou edificações modernas e uma boa rede de transportes. Com isso, passou a atrair novas tribos como artistas e profissionais liberais. À beira de um dos canais, os velhos armazéns maltratados foram transformados em galerias de arte, cafés e restaurantes. Contudo, há controvérsia sobre as modificações na região. Como disse antes, os imóveis tornaram-se mais caros e a população de baixa renda foi deslocada para os arredores da cidade. Isso é um efeito natural resultante de um local que torna-se mais comercial e mais caro. Londres é uma cidade que a cada ano torna mais complicada a questão do valor da moradia. Por exemplo, mesmo para morar em locais a 1 hora de metrô do centro da cidade, ainda se paga muito caro. E as casas pequenas e antigas mais baratas, não raramente, são estruturas com mais de 100 anos de idade. Enfim, o que vai ser do futuro do que foi a experiência de receber os Jogos no Rio de Janeiro? Provavelmente uma mistura de tudo o que foi falado aqui. Estruturas abandonadas e sem uso após as Olimpíadas, crescimento exponencial do valor dos terrenos e empreendimentos imobiliários de alta qualidade, mas reservados para classes igualmente altas. No final das contas, sim, os jogos beneficiaram muita gente, mas o problema é quem eles beneficiaram e quantos outros são prejudicados por causa deles. Obrigado por assistir mais esse vídeo do GeoPizza. Curta nossa página no Facebook e siga o nosso canal para mais vídeos sobre história e geopolítica. Aqui quem fala é Alexander para o GeoPizza.